Oi, pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo, tá? Então, nós vamos agora, na sequência do setor C de vocês, trabalhar a aula de reações de dupla troca. Depois, a gente vai trabalhar reações de simples troca ou deslocamento, tá? Então, aqui também é uma aula importante que vocês também precisam aprender a estudar. Hoje, eles não estão mais exigindo tanto que vocês saibam o porquê que a reação ocorre. Eles falam assim para vocês, a reação ocorre formando um precipitado, identifique o precipitado. A reação ocorre formando um gás, identifique o gás. Então, eles trabalham mais hoje com a ideia de que a reação está ocorrendo, para ver se você consegue identificar as substâncias formadas, tá? É assim que estuda. Então, vou dar as principais regrinhas, mas lembre que você tem que mais se preocupar em saber montar e identificar o que ele estiver te falando, tá? Uma reação de dupla troca é quando você tem no reagente substâncias em que cada uma tem uma parte positiva e uma parte negativa. Uma parte positiva e uma parte negativa. Aí você vai ter uma dupla troca. O positivo de um vai pegar o negativo do outro. Cuidado que sempre positivo na frente, sempre. Então, você vai ter, no caso aqui, AD. Se a carga não der zero, você precisa escorregar. Trabalhe com a tabela de cargas dos íons, tá, gente? Mas o B vai pegar o C. Só que como o C é positivo, ele vai na frente. Então, mais CB. Se a carga não der zero aqui, você cruza os valores. Então, quais são as principais regras para que aconteça uma reação de dupla troca? A primeira, a que mais cai, é formar uma substância pouco solúvel, formar um precipitado. E como que a gente faz para achar um precipitado no produto? Dos ácidos, nós não temos tabela de precipitado porque os ácidos são solúveis. Eles podem ser fortes, fracos ou moderados, mas não tem um ácido inorgânico, tá? Solúvel e o outro que não é solúvel, tá? Então, aqui, se trabalhar com essa regra, você vai procurar no produto um sal ou uma base, porque eu posso ter um sal que é insolúvel, que a gente chama de precipitado, e uma base que é insolúvel, tá? Então, se no produto você tiver a formação de um sal ou de uma base, um deles pode ser precipitado ou pode ser os dois. Formando pelo menos um, a reação ocorre. Então, aqui, eu peguei 3 exemplos, tá? O AG+, daqui, ó. Vamos treinar as regrinhas que a gente viu agora de pouco? Nitrato é sempre solúvel, não importa com quem está combinado. Então, se é solúvel, aqui a gente coloca aquoso. Isso aqui é um sal, né? Não termina com OH, não começa com H+, é um sal. Óxido só pode ter 2 elementos. E aqui são 3, tá bom? Sal de cozinha, pus sólido aqui, porque eu sou louca, né? Sal de cozinha é solúvel, né? Vamos lembrar a regrinha? Qualquer substância que tem um elemento da 1A, sódio está na 1A, é sempre solúvel. Aquoso. O que vai acontecer aqui? O positivo de um vai pegar o negativo do outro e assim vai. Como aqui é tudo mais 1 e menos 1, não vou escorregar carga para ninguém. Então, eu teria a formação do AgCl mais o NaNO3. Vou falar como que os vestibulares cobram hoje, tá? Sabendo que nessa reação forma um precipitado. Identifique o precipitado, dê o nome do precipitado. Então, se ele falar isso, Elis, vou precisar guardar todas aquelas regras? Não, mas aquela dos solúveis você precisa guardar, tá? Então, ó, eu sei que esse não tem como ser precipitado, porque qualquer substância que tenha alguém da família 1A é sempre solúvel. Então, aqui não tem como ser precipitado. Se ele falou que essa reação deu um precipitado, só pode ser esse, certo? Agora, eu guardei a regrinha. Cloro só forma precipitado se tiver com prata, chumbo ou mercúrio. Cloro, bromo e iodo só formam precipitados com prata, chumbo e mercúrio, tá? Tem uma musiquinha, gente, mas eu nunca sei cantar, tá bom? Quando a gente voltar, a gente treina, tá?
tá? A musiquinha. Então, aqui é um precipitado. Conclusão, os dois são sais, formou um precipitado. Você vai procurar sal ou base nessa regra. A reação ocorre? Ocorre. Um deles tem que ser precipitado, tá? Esse aqui é outro de baixo. Vamos ver se ocorre ou não. Mas lembra, vocês têm que se preocupar em relação a montar substâncias, tá? Caiu aqui, eu preciso pegar, tá, gente? Eu não vou... Sabe aquele momento que eu começo a derrubar tudo? Então, aqui. O magnésio daqui vai pegar o OH daqui. Mas como o magnésio tá na família 2A... E vocês vão trabalhar com a tabela periódica aberta. Tem esse 2 escorregando aqui. E o Na vai pegar o Cl. Vai formar NaCl. Fazendo o balanceamento, eu tenho 2 do cloro aqui. Vou pôr 2 aqui na frente. 2 do sódio aqui. Vou pôr 2 aqui na frente. Pronto. Vamos ver se ocorre? Vamos pro produto. Isso aqui é uma base. Isso daqui é um sal. Vou ver se um dos dois é precipitado. Sal de cozinha não é, tá? Agora, essa base, solúveis, base da família 1A, cálcio, bário, estrôncio. Essa base aqui não faz parte do cálcio, bário, estrôncio, então ela é um precipitado sólido. Portanto, essa reação ocorre devido à formação desse precipitado. Agora aqui. Essa reação aqui de baixo. O K+, vai pegar o NO3-, KNO3. O Cl- vai pegar o Na+, né? Aqui o Mg pegou o OH, o Na pegou o Cl. Então, aqui vai formar Na com Cl. Essas duas substâncias são sais. Se você no produto tiver 2 sais, um deles tem que ser precipitado, senão a reação não ocorre, tá? Só que o que acontece? Qualquer substância que tenha alguém da família 1A é sempre solúvel, aquoso. Qualquer substância que tenha alguém da família 1A, olha aqui, gente, Na está na família 1A, aquoso. Conclusão, se eu misturar essas duas soluções, não vai ter reação, vai só ter uma mistura. Eu vou deixar, eles vão ficar tudo na forma de íons, porque como eles são solúveis, eles vão liberar íons. Só que não vai ter uma mudança. A ideia de reação química é você mudar. Então, por exemplo, aqui, por que mudou na primeira? Porque aqui eu tenho íons soltos e aqui eu formei uma substância sólida. Houve mudança dentro do frasco. Aqui eu tenho íons soltos, formou uma substância sólida. Aqui eu tenho íons soltos, aqui eu continuei tendo íons soltos, tá? Então, quais seriam as ocorrências, assim, visíveis que está tendo uma reação química? Visível, gente, formação de precipitado, que é uma substância sólida, e formação de gás, que eu levei para vocês na aula, né? Faz tsh. Lembra que eu levei o bicarbonato e com vinagre? Esse tsh é formação de gás, outra ocorrência de reação química, que vai ser a segunda regrinha. Muito, muito importante, tá? Então, a primeira regrinha já foi. Formação de precipitado. Segunda regra importante. Essa é a que mais cai. Fufu ama essa regra, tá? É a que mais cai. Vou formar um precipitado. Vamos lá. Aqui. Formação de gás. Quando vai formar um gás, tá? Formação de gás. Presta atenção aí, hein, gente? Se eu tivesse em aula, já ia, ó. Gente, olha aqui pra mim, tá? Quando vai formar um gás? Se você estiver fazendo e no produto formar ácido carbônico, esse aqui a FUVEST adora, tá? Tem que estar no produto. Ou formar hidróxido de amônio, você vai ter a formação de gás. Esses dois estão formando produto. Por quê? Porque o ácido carbônico vai se transformar em CO2 mais água, em meio ácido, né? Olha o gás formando aqui.
E esse segundo vai formar a amônia, que é gasosa também, mais água. Outra coisa também importante, gente. Sempre que uma reação formar água, ela ocorre. A água é uma substância muito estável. A gente fala que ela é pouco ionizada. A água, você não libera íons dela, né? Você libera íons ácido, mas a água mesmo, H2O, tem poucos íons livres quando ela tá pura. A gente fala que é um produto pouco ionizado. Mas vocês não precisam saber disso, desse jeito. Você só pensa assim, a água é a substância mais estável que existe. Se você tiver a possibilidade de formar água, a reação sempre vai acontecer. Então, percebeu, também outra dica, percebeu que formou água, não precisa nem procurar precipitado nem gás. Formou água, a reação vai ocorrer, tá? Então, vamos dar exemplo aqui. Então, o que eu fiz na aula com vocês foi o bicarbonato de sódio, que eu levei, né? Lembra do bicarbonato que tem que estar em post-it? E eu misturei com o ácido acético que tinha no vinagre. Aqui eu vou colocar o HCl, que também é ácido, só para ficar mais fácil. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Então, ó, bicarbonato de sódio. Pode ser sólido ou dissolver em água. Eu dissolvi em água primeiro, né? Mas pode ser sólido, tanto faz. Mais ácido clorídrico. Gente, para uma reação acontecer, o que me interessa é o que vai formar no produto. Os estados físicos iniciais não me importam. Se tiver sólido, aquoso, gasoso, me interessa aqui, tá? Então, o que vai acontecer? O Na+, vai pegar o Cl-, formando o NaCl, que é um sal solúvel. Mais o HCO3-, olha aqui, vai combinar com o H+. Junta H+ na frente, HCO3-, mais um com menos um dá 0. Juntou. Quantos hidrogênios tem? 2. Olha o ácido carbônico aqui, olha ele aqui. Formou ácido carbônico no produto, você vai colocar CO2 mais água. Tanto pela formação do CO2 quanto pela formação da água, a reação ocorre. Formou um gás, vai fazer shh, tá? Aí esse gás você pode recolher numa bexiga, pode recolher num frasco, que é aí que a FUVEST ela trabalha os exercícios, tá? Vamos fazer o balanceamento? Um sódio, deixa eu tirar aqui para não ficar tudo rabiscado. Um sódio ali. 2 hidrogênios, 2 aqui. Um carbono, 3 oxigênios, 2 mais 1, 3. Um cloro. Tá balanceado, tá? Essa reação aqui ocorreu devido à formação ou do gás, tem que saber, ou da água, tá? Formou H2CO3, a reação ocorre em meio ácido, tá? Que tá meio ácido, liberando CO2 e água. Vamos dar um exemplo aqui do NH4OH? Formando ele, tá, gente? Ó, forma, sempre formando, tá? Então, dá um formando ele. Vamos supor que você tem NH4Cl, que é o cloreto de amônio, substância solúvel. Por que solúvel? Porque sempre que tem NH4+, é solúvel. Mais o NaOH. Essa reação não cai muito, a de cima, que forma o ácido carbônico, cai bastante, tá? Aqui poderia ser só carbonato. Carbonato com H+, também forma ácido carbônico. Aqui, gente, o Cl- vai pegar o Na+ de novo, Na na frente, formando NaCl, que é um sal solúvel, mais NH4OH é uma base. Arlese, é uma base solúvel, então a reação não iria acontecer, porque eu teria que ter um precipitado. O problema é que essa base é especial. Ela se transforma num gás, portanto a reação ocorre. Se ela só fosse solúvel, não iria acontecer. Porque se eu tenho aqui sal e base solúveis, os dois não reagem, né? Lembra que tem que formar um precipitado?
Mas o problema é que ela, apesar de ser solúvel, se transforma numa substância gasosa e formou gás, a reação ocorre, tá? Então, sempre essa ideia. Então, aqui, você vai escrever o NH4OH? Não. Por quê? Porque ele se transforma na amônia, que é um gás, mais a água. Tanto a reação ocorre por causa do gás ou por causa da água, mas eles costumam perguntar qual o gás formado. Amônia. Esse aqui é cloreto de amônio. E a reação é tudo 1 para 1 para 1, né? Mais um menos 1, mais um menos 1, então o balanceamento tá certo. Entendido essas duas regras, gente? Importantíssima, tá? Tem outras regras também. Se você formar um ácido mais fraco do que o ácido de origem, tá? Então, por exemplo, você faz uma reação química, a gente acabou de ver, né, a força de ácidos. E você vai formar um ácido fraco a partir de um ácido forte. A reação ocorre. Então, por exemplo, H2S, que é fraco. Se você formar o H2S a partir do HCl, por exemplo, a reação ocorre. Então, tem outras regras também, tá? Mas essas duas, gente, são as principais, tá certo? Você ter formação de um precipitado, que aí você vai procurar ácidos e bases. Ácidos e bases não, sal e base. Ou formação de um gás, ou formando essa substância ou essa no produto, vai se transformar em gás. Gás é uma substância volátil, né? Quando você forma uma substância volátil, costuma acontecer a reação ocorre, tá? Ou se você formar um ácido fraco, a partir de um ácido forte, também vai acontecer. E tem outra regrinha que cai pouco, mas às vezes aparece. Ou se você formar um ácido, que a gente fala volátil a partir de um fixo. Volátil é que tem facilidade de evaporar, fixo não tem. Mas aí hoje, ultimamente, eles não cobram regrinhas tão específicas, tá? Eu vou passar elas para vocês no roteiro. Quem for prestar faculdade particular tem que tomar um cuidado maior com essas regrinhas, porque eles trabalham coisas específicas. Eu vou passar no roteiro todas, tá? Mas as principais são essas daqui, tá certo? Queria fazer um exercício com vocês, gente, da apostila, um exercício da FUVEST. Só para vocês verem, né? Tem um exercício do Enem, tá? Para vocês trabalharem antes. Mas tem também o da FUVEST. Eu quero fazer o da FUVEST. E aí depois, se der, dependendo do horário, acho que vai dar. A gente faz do Enem, tá? Para vocês verem a ideia. Deixa eu apagar aqui agora tudo. Aqui. E aí coloquem os assuntos em dia, né? Nessas 2 semanas aí de descanso. Gente, eu tô gravando aula porque eu tô com um problema, né? Na minha rede, na internet, aí fica caindo, eu fico irritada. Tô até com crise de labirintite, de tão irritada que eu fico. Mas eu não tô dando aula mais, pelo contrário, eu até tô colocando a menos, porque eu sei que tá tendo, muito conteúdo, tá bom? Então, coloquem em ordem, tá? Porque não adianta, né? Vocês têm que... Essa parte é importante. Quando não for importante, eu falo, a gente vai mais rápido. Mas essa parte não tem jeito, tá? Ela é importante. Então, eu vou fazer o exercício da FUFU, da página 566, apostila 2. Página 566, apostila 2. Apostila 2. Exercício da FUFU, exercício 3. Dá uma paradinha no vídeo e vai lá pegar a apostila. Vamos lá. Exercício 3. É teste, tá? Com opções. Então, eu vou até colocar aqui as opções, por quê? Porque teste tem que ser olhado como teste. E aí, você tem que olhar as opções, você não pode fazer ele como se ele fosse escrito, tá? Vou colocar aqui, ó, as opções que eu tenho. É H2SO4 pro A, B, C, D, I. Aqui é BaCl2. Aqui é Na4
OH. Aqui é H2SO4 e aqui é o H2SO4. Deixa eu colocar aqui, gente. Depois tem NaOH, BaCl2, lógico que eu espremi, né? E K2SO4. Vocês vão ter aí a apostila. Então, vocês vão poder olhar. Aqui é o NaOH de novo, aqui é o K2SO4 e aqui é o H2SO4. Aqui é o H2SO4. Estou perdendo um pouquinho de tempo para copiar, porque vocês têm que saber olhar teste como teste, saber usar as alternativas. BaCl2. Aqui é o ácido sulfúrico de novo. Aqui é o BaCl2. Aqui é o NaOH. E o último, já tô quase acabando de copiar. NaOH, K2SO4. Já cansei, gente. Cansei. Ó, aqui são as respostas, tá tudo torto, né? Tô vendo, mas não vou apagar de novo, vou fazer de conta que não tá torto, tá? Só pra vocês verem aí a alternativa. Nossa, gente, que nervoso que vai me dar, mas não vou olhar, tá? Então, vamos lá, ó. Para identificar 4 soluções, A, B, esquece que ali tá torto. A, B, C e D. 4 soluções. Que podem ser de hidróxido de sódio, NaOH, sulfato de potássio, tá aqui, K2SO4, você não vai precisar saber as fórmulas porque ele tá dando, né? Ácido sulfúrico e cloreto de bário. Não necessariamente nessa ordem, foram efetuados 3 ensaios descritos a seguir com as respectivas observações. 1. A adição de algumas gotas de fenolftaleína a amostras de cada solução fez com que apenas a amostra B se tornasse rosada. Pronto, primeira dica. Fenolftaleína em meio ácido é incolor, em meio básico é rosa. Tem alguns que falam que é vermelho, mas não é. Eu levei para vocês verem. Portanto, a B, eu já sei que é uma base. Porque ficou rosa apenas a B. É isso? Sim. Como ele pede na sequência aqui, A, B, C e D, eu já sei que a B é uma base. Conclusão. Aqui é base, ó, NaOH. E o último é base. Vou já excluir a C e a D. Já vou tirar daqui para olhar, tá? Já ficou entre 3, sabendo a cor da fenolftaleína. Gente, tem que saber, tá? Ah, eles não guardei ainda. O que significa? Post-it. Post-it. Já identifiquei, então fiquei entre 3. Segunda informação. A solução rosada obtida no ensaio 1, então a base, tornou-se incolor pela adição da amostra A. Se a base tornou-se incolor, é porque ela reagiu, deixou de ser base. Então, base gosta de reagir com quem? Com quem? Com quem? Com ácido, não é? Base gosta de reagir com ácido. Conclusão. Aqui eu vou ter ácido e aqui eu vou ter ácido. Aqui é um sal. Base gosta de reagir com ácido. Vamos tirar aqui. Pronto. Tá vendo que são conceitos básicos? Não é nada mirabolante. É que Fufu assusta, né, gente? Tem exercício da Fufu que te dá um choco na cara. E tem outros que exigem de você um conteúdo, mas não é um conteúdo mirabolante, tá? Tá dentro daquilo que vocês estudam. Então, já estamos entre duas, A e a E. Terceiro, a amostra A e C. Ah, agora vem, a FUVEST é assim, né? Ela vai, você vai feliz, você vai feliz. De repente, ela te trava. A amostra A e C ou A e C produziram precipitados brancos quando misturadas em separado com a amostra D. Então, A e C
Quando eu coloquei com D, formou um precipitado. Então, eu marquei errado, né? Deixa eu pegar aqui que caiu, gente. Só um minutinho. De outra cor. Marquei errado. A A e a C formaram um precipitado branco. Ah, Elias, mas eu preciso saber a cor de precipitado? Não. Ele vai falar branco para falar cor, mas você não precisa. Você só precisa saber identificar precipitado. A e C formaram um precipitado quando você colocou separadamente com D. Então, você colocou A com D, C com D. Formou um precipitado nas duas. Ó, vou ler de novo. As amostras A e C produziram precipitados brancos quando misturadas em separados com amostras de D. A com D, C com D. Formou um precipitado. Vamos testar? A, se eu achar que é o H2SO4. Se eu reagir com a D, K2SO4. Gente, acompanha, tá? Se eu fizer essa reação, vamos lá. O que iria formar? O H+ daqui, pega o SO4 daqui. Vai formar o quê? H2SO4, certo? Tô pegando A com D para ver se forma um precipitado. E o SO4 2- com o K+. Olha que coisa estranha. Deixa eu tirar aqui. K2SO4. K com SO4, H com SO4. Gente, não teve reação. Ah, Elias, como que eu sei? Gente, os produtos, as substâncias no produto são as mesmas dos reagentes, tá vendo? Você fez a dupla troca e continua a mesma. O exercício não cobrou de você regrinha. Ele cobrou de você um bom senso. O que você tem aqui formado é o que você tem que reagiu. Portanto, não teve reação, tá? Por isso que eu sei que não é A. Vamos, então? Porque eu peguei o A e misturei com o D e nem reação teve. Sei, porque formou as mesmas substâncias dos reagentes. Agora, vamos para E, então, para testar aí, tá? Aqui eu já descartei a A. Vamos provar, para a gente finalizar, por que é a E. Eu misturo a substância A, H2SO4, com a D, que é o BaCl2. E vou misturar a C com a D. Foi isso que ele falou, né? A e C formam precipitados quando eu coloco em D. Então, C com D. K2SO4 mais BaCl2. Vamos formar? O H vai pegar o Cl, formando HCl, que é um ácido. Ah, Elias, mas eu não guardei regrinha de ácido. Se formasse o H2CO3, eu saberia que formaria gás, né? CO2 mais água. Deixa ele lá. Por que tá falando de precipitado? O ácido nunca vai ser precipitado, tá? Não precisa olhar para ele. Olha o precipitado aqui formado, gente. Põe o Ba na frente. BaSO4. Tá? Mas o que eu quero é que vocês percebam que a gente chegou nessa alternativa sem precisar saber da regrinha. Eu, por exclusão, descartei a A. Sulfatos normalmente são solúveis, com exceção, portanto, são precipitados, cálcio, bário, estrôncio e chumbo. E eu falei para vocês na aula passada, né, que eu gravei, que vocês vão assistir junto com essa, que cálcio e bário é o que é mais cobrado. Então, aqui, ó, meu precipitado, sulfato de bário é precipitado. Olha aqui, tá? Aqui, olha ele de novo. Vai formar KCl, que é solúvel, família 1A é sempre solúvel, então não é aqui que é o meu problema. O Ba com SO4. Pronto. Mas vocês perceberam que eu cheguei nessa alternativa sem precisar saber dessa regrinha. Tá certo, gente? Só com os outros conceitos. Tá bom? Façam exercícios dessa parte. Alguns vão trabalho, tá? Na próxima apostila 3 é continuação de reações de dupla troca. A gente vai continuar vendo algumas, tá? Mas a gente, depois desse descanso de vocês, a gente vai voltar para dar reações de deslocamento,
que é uma anterior a essa, e misturas gasosas, pressão parcial, volume parcial. Tá certo, gente? Então, beijo, tá? Fiquem com Deus. Um bom restinho de semana, final de semana para vocês, tá? Beijão, viu, gente? Saudades.